Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um assunto bem interessante, uma reflexão quase conceitual da preparação para a pesquisa, de alguns aspectos que você tem que considerar ao preparar a sua pesquisa, independente de todo o conteúdo técnico que nós temos tratado até esse presente momento. Quais são esses assuntos? A comunicação e a pesquisa. A necessidade de você apresentar preocupações com relação aos aspectos comunicacionais e a sua pesquisa, principalmente quando nós falamos de pesquisa de mercado e pesquisa de marketing. O mais profundo que nós conseguirmos chegar, a compreensão do número máximo de complexidade que você pode ter ao avaliar as questões, ao compreender, ao investigar o seu entrevistado, vai lhe proporcionar o maior sucesso dentro daquela pesquisa. Como nós sabemos, há agora uma rede digital, inúmeras tecnologias, até pessoas que oferecem interpretações por inteligência artificial. Porém, esses aspectos que nós vamos abordar aqui, com relação aos aspectos comunicacionais e pesquisa, podem sim e vão influenciar diretamente seus resultados. Nós vamos fazer essa aula preparadas em 2 vídeos, para não ficar um conteúdo muito extenso e muito cansativo. No primeiro vídeo, que é esse que nós estamos fazendo, nós vamos falar sobre distorções comunicacionais. É sim, e faz base, se você está fazendo faculdade e assiste as nossas aulas como forma de se aprimorar mais nessa área, é sim parte da teoria de comunicação. São assuntos que a gente vai trazer agora no âmbito mais, não digo profundo, mas no âmbito mais reflexivo, para você prestar atenção na hora de fazer sua pesquisa. O segundo vídeo, nós vamos falar sobre alguns aspectos da leitura, da escrita e da compreensão. Eles permeiam nesse campo também comunicacional, mas eles têm algumas diferencinhas que você deve refletir na hora de formular a sua pesquisa. Falando então sobre as distorções comunicacionais, tá? Por que a gente vai falar agora sobre comunicação e pesquisa? Para alguns, parece uma área distante ou são áreas distantes uma da outra. Você tem que pensar que o resultado da sua pesquisa, ele vai ser o mais próximo do 100%, na medida em que o que você está investigando e o que o investigado está se propondo a falar contribui com respostas a nível. A gente já falou nos outros vídeos sobre o problema de pesquisa que você tem que ter, sobre os objetivos da sua pesquisa, mas existe alguma coisa um pouquinho mais profunda, que é essa questão da possibilidade de distorção. Então, mediante tantas tecnologias, o que você tem que pensar com relação às distorções? Distorções comunicacionais. A primeira coisa é você entender que cada ser humano, ele tem o pensamento estruturado de acordo com seus valores, suas crenças, do meio que vive, do grupo que participa. E mesmo na questão linguística, para você pode significar uma coisa e para ele pode significar outra coisa, mesmo pertencendo ao mesmo país. Nós temos distorções comunicacionais ocasionadas por questão de culturas regionais, por questão de compreensão de meios, de grupos. Então, por exemplo, você fala comer de carne de porco, você está numa mesa e está falando, eu estou com vontade de comer uma carninha de porco. Dependendo da pessoa, do grupo que você está, se você falar isso é uma blasfêmia, porque existem religiões onde comer carne de porco é pecado. Se você fala de alimentação, se você está falando, que vontade de comer uma carne mal passada, e você está falando para um grupo de vegano, você também está cometendo ali quase uma ofensa dentro daquilo que eles acreditam. Então, são aspectos simples que podem ocasionar ruídos, distorções comunicacionais que você não está acostumado. Alguns aspectos, na verdade, muitos aspectos estão ligados à religião e à cultura.
não só cultura religiosa, mas da onde o indivíduo está inserido. Existem famílias tradicionais onde você falar certas palavras é considerado palavrão. Já outros grupos, esse tipo de palavra não carrega o significado de palavrão. E assim, com muitas e muitas e muitas outras questões de língua, tá? Não só por ser língua diferente. E aí, muitas vezes, mas eu estou no Brasil, eu posso fazer, o meu vocabulário é o mesmo que todo mundo. Não é. Como editora de revista científica, eu vejo nitidamente a construção de pensamento entre o construir o pensamento e escrever de regiões do Brasil. Então, a colocação da língua portuguesa brasileira de forma diferente e interpretações de forma diferente. Isso, veja, até mesmo falando de materiais científicos que devem ser carregados de toda uma sistematização, de toda uma nomenclatura aonde teoricamente, essa questão não existiria. Quando você pensa assim, mas brasileiro se expressa dessa forma, americano se expressa de outra forma, é exatamente isso, você tem expressões diferentes de acordo com a cultura. E quando você fala brasileiro e americano, parece que na sua cabeça já está internalizado essa diferença. Então, eu estou feliz. Aqui, eu te amo. Você fala te amo para todo mundo, para um amigo, para o cachorro, para o irmão da igreja, para o irmão da associação. Então, você fala, é mais comum essa palavra. Em determinadas culturas, se você falar isso, é quase um casamento, é quase um outro tipo de relação. Então, você tem, só que quando você fala de lugares muito distantes, de culturas distantes, isso fica fácil de compreensão. Mas quando você tem esses ruídos comunicacionais no mesmo núcleo que você, é muito complicado. Isso fica muito evidente nos núcleos familiares. Então, vocês estão criados, estão juntos, né? São compostos ali, basicamente, de crenças semelhantes, vocês estão em ideias semelhantes, entre aspas, porque a gente sabe que não é bem assim. E eu vou falar disso já já. Então, vocês estão no mesmo meio, no mesmo grupo, e por um acaso vocês percebem que a comunicação, de repente tem ali uma família que por ruídos comunicacionais vive brigando, vive se agredindo, vive num outro ambiente. Por quê? Porque há um ruído comunicacional. Dentro de uma família, ninguém levanta, e o meu objetivo de vida hoje é ofender o meu parceiro, ofender minha parceira, ofender meus filhos. Mas geralmente as pessoas não levantam pensando em ofender as pessoas que amam. Elas se comportam, elas falam de uma determinadas formas, elas se comunicam de determinadas formas que fazem com que o outro membro da mesma família não compreenda, e aí começa uma guerra impulsionada por questão de comunicação. Professor, e o que isso tem a ver com a pesquisa? Ora, vamos lá, vamos com calma. Se isso acontece no mesmo meio, no mesmo núcleo familiar, no mesmo núcleo que você participa, imagine numa pesquisa, onde você está buscando compreender percepções, aspectos, preferências de pessoas que você não conhece. Por isso, num dos vídeos que a gente fala, olha, a pesquisa preliminar é fundamental para você entender a fundo esse grupo que você está investigando, justamente para não incorrer nesse erro de realizar perguntas, realizar formatos de pesquisas que não vão sustentar aquilo que você está buscando, ou que não trazem a verdade, ou ainda que colocam a sua marca, colocam a sua empresa num outro patamar. Eu já vi caso de a empresa ter uma espécie de valor, mas pelo questionário errado, produzir nos clientes, nos entrevistados, a sensação de que ela não era tão preocupada com o meio ambiente, que o que ela queria, na verdade, era induzir esse sentimento. Então, você tem que tomar cuidado, buscando sempre o quê? Minimizar, ou o máximo possível, ou ainda controlar, ou ainda testar distorções comunicacionais.
fazer pesquisas e testar as pesquisas, testar as perguntas, são um dos mecanismos, ou são um dos mecanismos que podem lhe ajudar nesse processo de distorção comunicacional. E note, isso é muito importante, porque a pesquisa ainda é a melhor ferramenta para desenvolvimento como um todo, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento de negócio, desenvolvimento de sociedade. Então, a pesquisa ela é importante nesse sentido. Agora, uma pesquisa mal feita, ela vai servir ao contrário. Então, fique comigo, procure aí o outro vídeo que nós vamos continuar essa aula falando sobre aspectos de leitura, escrita e compreensão. Não esqueça, antes de sair desse vídeo, de deixar seu comentário, o seu like e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço!